Boa noite, te vejo na sexta. Estamos prontos para louvar a Deus e eu quero te convidar a fazer isso, ficando em pé. Você me acompanha? E nesse momento, colocando-se em pé, vamos prestar reverência não somente ao nosso Deus, mas também a alguns amigos que representarão as diversas pátrias, nações que temos aqui no IAB. Então, assim, a entrada deles, permaneça em pé. Podemos assentar? Mateus 20, 28, 19 y 20. Upevare tapeho pemboe umit ibupora opate tanwape oiva oikohan washuikuera she discípulo. Hape bautiza tuba ta'yra ha Espíritu Santo rerape. Hapemboe chupecuera oyapohanwa opamba'e amandaba equepm. Hapeina aimeta penendive opa ara onwahemeve hu'ame ko yvy ara paha. Mateos 28, 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Scripture says in Matthew 28, verse 19 and 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Matthieu 28, verset 19, 20. Il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-le tout ce que je vous ai commandé et faites. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez faire disciples pour toute nation. Baptisez-vous dans nom papa petit là à Saint-Esprit. Montrez-vous pour observer tout ça moi te ba nous fait l'ordre. Songez ça bien. Moi là avec nous jusqu'à ce que ça acabe. Epapelo ya murimi Mateushi vano murowe maushi atu amuloko yote ne mapatiseke ninsina na titi na mwana ini eroho yorera maushi tegezo tene sawa kushunti hakani vano miyo kinawa kikaleni nyuoma hiko tene mpako lumenku mala. Ameni. Mateus 28, versículo 19, 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente de qualquer nação que você seja, a única nação que temos que ser é a nação de Cristo. Aquela nação que irá levantar a bandeira do Evangelho eterno, que temos que pregar como cristão. Nós, esse Evangelho, devemos pregar para a grande volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Senhor, que a gente é uma nação, Senhor, a nação Sua. Pai, que a gente possa essa noite entender sobre a Tua nação, que a gente possa também pregar o Evangelho eterno a este mundo, sobre Sua volta. É isso que eu te peço, nos dê um bom culto. Amém. Good night. Mateus 28, 19 e 20. Amigos, o fato da semana que eu trouxe para a gente discutir, pensarmos um pouquinho juntos hoje, foi tirado da CNN. Todos estamos acompanhando pelo jornalismo, ou na TV, ou no aplicativo, como eu faço, o que tem acontecido pelo mundo. Então, algumas coisas aconteceram essa semana que chocou, tipo a Coreia do Norte enviaram algumas aeronaves que sobrevoaram e mostraram a sua grande defesa e poder de ataque também de forma atômica, que pode ameaçar a segurança nacional. Não é? Vimos também a questão da Ucrânia e a guerra como ampla Rosetta, que foi comemorado no dia 12, 200 anos do seu encontro. Não é? Ela foi encontrada no ano de 1799 por soldados franceses. Eles estavam conquistando uma cidade, um forte chamado Rosetta, eram soldados de Napoleão, e eles tropeçaram numa telha. Essa telha, ao escavarem, descobriram que era uma pedra maior com 3 escritas nela, e viram que se tratava de uma informação importante, e, embora fossem derrotados ali naquela batalha, essa pedra foi enviada no ano de 1802 para a Grã-Bretanha e finalmente ficou no Museu Britânico.
Essa pedra contém, como eu disse, as 3 escritas, na parte superior em hieróglifo, no meio em demótico e na parte inferior em grego. A parte grega foi facilmente traduzida, mas as outras 2 partes eles começaram a chamar especialistas, e foi uma corrida para ver quem conseguia fazer a tradução primeiro. Levou-se então 20 anos para fazer a tradução. E então um francês, um jovem chamado Champollion, foi ele quem conseguiu fazer essa tradução. Depois dessas 2 décadas, porque a dificuldade era em traduzir os símbolos, porque em alguns momentos o símbolo significava apenas uma palavra, em outros o símbolo era uma frase inteira ou apenas uma letra. Então a tradução realmente levou bastante tempo aí. Não existia o Google Tradutor na época, então eles levaram um tempinho a mais, O texto escrito, então, foi datado de 195 a.C., e era um texto onde sacerdotes do Egito estavam mandando escrever uma gratidão ao rei Ptolomeu Epifanes, que lhes havia perdoado os impostos e concedido alguns favores a eles. Em gratidão, eles fizeram, então, esse registro em pedra. O que me chamou a atenção dessa escrita foi que ele era da época egípcia, e foi uma escrita egípcia. E quando eu olho na Bíblia, existe um personagem que foi fundamental para o Antigo Testamento, que foi a pessoa de Moisés. A ele nós atribuímos a autoria dos 5 livros iniciais da Bíblia, os Pentateucos, também o livro de Jó, e alguns salmos, certo? Moisés teria escrito. Essa escrita só foi possivelmente traduzida no ano de 1818. Os hieroglifos conseguiram ser traduzidos no ano de 1818. E Moisés, que viveu no período do Egito, escreveu a Bíblia em hebraico. Ele estava no Egito e sabia todas as artes, as ciências, as magias e também literatura. Ele foi educado sabendo todos os hieroglifos. Ele sabia o significado e poderia ter escrito todo o Antigo Testamento em hieroglifo. Mas se ele assim o fizesse, nós só teríamos acesso à tradução da Bíblia no ano de 1918. Por causa do conselho divino, ele escreveu em hebraico, que até hoje é falado. Os alunos do 1º e 2º anos de teologia estudam e são capazes de ler, traduzir e interpretar o hebraico, porque ela é uma língua viva que nunca morreu. Então me chama a atenção o cuidado que Deus tem com a sua palavra. E é uma palavra que pode transformar a todas as nações. Você ouviu Mateus 28, escrito em dialetos, foi narrado aqui em dialetos, em línguas, ouvimos pelo menos em 6 diferentes aqui, francês, português, inglês, espanhol, e alguns que eu não sei dizer o nome. Foram todos ditos aqui. E essa possibilidade de tradução só aconteceu porque o original foi escrito em hebraico pela iluminação divina. Às vezes eu sou tão teimoso que questiono a Deus o porquê de algumas coisas. Já pensou se Moisés tivesse questionado a Deus? Deus, por que em hebraico? Me deixa escrever aqui em hieroglifo, eu quero mudar lá no Egito. Eu quero alcançar os egípcios. Mas porque ele seguiu o conselho de Deus, hoje você tem acesso à palavra de Deus, digital ou escrita, você tem esse acesso. Então o fato da semana que me impressionou foi o cuidado de Deus com a sua palavra. Buenas noches. Buena noche. Good Nacht em alemão. Really? Em inglês. Buona noche, italiano. Amazing. Molto bello poter lodare qui nostri amici fratelli. Eu acho o italiano uma língua tão cantável, não? E a gente está muito feliz e no louvor dessa noite a gente vai poder participar cantando em outros idiomas, e algumas canções a gente vai poder cantar inclusive nas letras que elas foram compostas. A maior parte das músicas que a gente tem hoje e que pegam assim, acabam vencendo a barreira do tempo, elas foram escritas em outros idiomas, né? E alguém fez uma letra e você acaba cantando aquela letra que alguém fez, mas
Existia um autor original, que foi aquele que pegou e desenhou a letra, e para caber direitinho ali na métrica, né? Infelizmente, no século XXI, há um empobrecimento das pessoas que fazem versão, né? O camarada pega uma linha melódica que tem 10 notas e consegue colocar 20 em 10 notas, e vai colocar 20 sílabas. Aí fica aquelas coisas assim gigantes que você não consegue cantar direito na versão, né? Uma pena. Mas, no passado, as pessoas tinham mais cuidado com isso, né? Eu acredito que por isso, talvez, as músicas tenham ficado também. Antes de a gente começar a louvar, eu queria que você desejasse um feliz sábado para quem está do seu lado. Pode ser em português, em inglês, Happy Sabbath. Pode ser em espanhol. Como é que fala feliz sábado em espanhol? Feliz sábado. Como é que, Kevin? Feliz sábado em espanhol, Kevin. Poxa, Kevin. Alguém sabe feliz sábado em espanhol? Como que é? É igual? Ok. So now we will sing to our God. And the first song is How Great Thou Art. Stand up, please, and praise to God. Vamos lá? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas vi assim cintilar no espaço de teu poder em manifestação. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz e os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Amém. Grandioso, poderoso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe que a melhor língua para se louvar é a língua que você fala, né?
Porque você fica cantando nos outros idiomas também é legal ouvir, né? Mas quando você canta, então, é muito mais sonoro para a gente que aprendeu desde criança a cantar assim, né? Mas se tiver um americano aqui, cadê o Kevin? Kevin está aqui hoje na igreja? Se tiver, só faz assim, eu não vou falar para você fazer nada. Tá aí, ó, já me mostraram lá atrás. Para o Kevin e para o Patrick, talvez seja mais fácil cantar. Then sings mais, só porque cantaram a vida inteira assim. Né? O idioma que a gente aprende, né, quando a gente nasce ali, a língua que a gente sempre escuta é sempre muito bom, né? Os nossos estrangeiros estão aqui, acredito que quando chegam no aeroporto lá na casa deles, que escutam a plaquinha lá falando no idioma, nossa, que conforto que dá. E essa próxima canção que a gente canta agora vai estar em vários idiomas também e fala sobre a grandeza e o poder do nosso Deus. E vamos louvar juntos. Com as meninas, vamos lá? Os anjos de Cristo por nós lutarão. E os rapazes? Vitória só vem do Senhor. No céu então juntos nós vamos cantar. Vitória só vem do Senhor. Todos juntos? E cantamos glória a Deus, força e honor ao Senhor. E cantamos santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver, Senhor do universo. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Esse Deus que um dia veio, está voltando. Sabe o que é o mais legal de tudo? Que quando eu e você cantamos na língua que a gente canta, Ele entende. Isso é o mais maravilhoso. E que a gente louve junto. E eu creio sim que Ele volverá e que muito pronto eu irei a nuevo cielo, nuevo hogar, por sempre estarei feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá.
quero ouvir só você. Vamos lá? Ore comigo. Em diversas línguas, em diversos corações, te louvamos, mas nada é suficiente para entendermos a grandiosidade do teu amor. Por isso, apenas te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Queremos saudar 2 visitantes estrangeiros que estão entre nós. Pastor Mariano, um tchauzinho para a galera, uma salva de palmas para eles. E também Pastor Pablo, que são respectivamente pastor da igreja do CADEP, nosso internato no Paraguai, e diretor interno de lá também. Muito bem-vindos conosco esse final de semana. Dizer se o maná pode cair de novo ou não. Se Deus quiser, Ele pode mandar amanhã, mas se Ele não quiser, Ele pode nunca mais mandar. Não tenho como afirmar se sim ou não. E quando o pastor entrou aqui e nos disse que estava carregando uma amostra de um maná que caiu dos céus, para nós, acho que não há, para um químico que quer fazer uma análise, não há a amostra mais interessante e motivante que essa. As mãos de Deus estão sempre neste lugar, porque a maná não se vê como vem e não se vê como cai no chão. Você veja aqui, no seu lado, a maná já caiu.
entrar na penúltima vila do Ambo, que chama-se Alto Ama. Do Alto Ama para o cruzamento que dá acesso ao Anamba, eu acredito que deve ter aí uns, por aí, 80 quilômetros daqui para lá. Minimamente, eu estou vendo muitas bênçãos através da água. Sim, temos muita água, temos ali o rio, aqui um riacho, temos aqui a vala e outros rios mais e outras bênçãos mais a partir da comida e a saúde que Deus nos deu. Aqui mesmo, principalmente a área em redor de toda a missão da Nampa, nas aldeias, todos trabalham pelo cultivo, é semear mesmo. Não tem nenhum tipo de emprego que eles se empregaram para trabalhar. É só nos campos trabalhar e cultivar o milho e cultivar todas as coisas que é necessário para o sustento do homem. É só o cultivo. Depois de colher, é pôr na tulha. Depois, tira na tulha, é bilitar. Depois de bilitar, é desfarrelar. Depois de desfarrelar, põe água. 2 ou 3 dias, tira da água, vai a pedra ou a moagem. Depois de moer, se já alimentar. Estavam passeando nos eucaliptos. Chegaram, ele saiu no meio dos outros, a correr, ir à frente. Correu, deixou os outros, encontrou 2 homens à frente deles, com o prato de torato nas mãos. E disseram que tu, filha, o que você está a alimentar? Toma a maná. Vai dizer no Pai de que encontrei o anjo Gabriel e o Moisés. Me mostraram este fruto chamado que é a maná. Sakala wakati ko semana, vivo quarta-feira, o tempo já é tudo mal. Quakala o tipa mataron por la cultiva kukulu yene valile mana bekala soko. Eti akutiapa tokala lokupa para o localipi. E o meu okuluketu mana pisia. Waninga tindarulo mana. Eti aninga tindarulo mana. Etu tuajima. Vos tuanona tuajima. Ya sonsa. Então a questão do maná, antes de qualquer coisa, ela está relacionada à confiança em Deus. Deus, ele permite que o povo passe fome para que o povo possa confiar melhor nele.
Em Gênesis, a primeira coisa, o primeiro capítulo, ele não acaba com uma suma teológica, não acaba com um conceito filosófico, ele acaba com um cardápio. Deus alimentando o povo. Ó, vocês vão comer isso, 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 isso. Então, alimentação na Bíblia é sinônimo de graça. Deus alimenta. E isso acontece por quê? Porque o alimento leva o povo alimentado àquele que o alimenta. Então, alimentação é sinônimo de graça. Por isso, o maná, primeiro, ele está relacionado com confiança, acima de qualquer coisa. E aqui, no caso, obviamente, confiança em Deus. E é só comer qualquer coisa que aparecer, porque não temos aquelas condições para comprar a comida que pertence para a criança. Esta terra da Namba, nenhuma coisa que se cultiva que não dá o produto. Todas as coisas que se cultiva dá os seus produtos. Pana kuti twajirya twambatako kamwe twakakatwala kunkwata yomisango wamaha atuti twalulo mana ella tiene boria nguli o mana ya tundapi tuti mana wa ipopya ati o mana eyo kuruwa ima ya pepa ya sonsa. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então aqui tem os detalhes específicos de como ficava, né, depois da noite, como ficava a superfície da terra, o maná, e o povo deveria recolher, segundo a Bíblia, um gomer. Gomer seria o equivalente a mais ou menos 3 litros. Essa é a média de equivalência de um gomer. Numa missão a cerca de 160 quilômetros da cidade do Uambo, lá no alto das montanhas. Nessa missão ainda caía maná. Mas quando nós chegamos e dissemos a eles que estavam lá colhendo que nós gostaríamos de ver onde caía o maná, um deles disse: não, eu vi que hoje ainda tem lá, caiu maná essa manhã cedo, essa madrugada caiu maná lá. Vamos lá. E agora imagine essa curiosidade nossa, essa ansiedade para ver. Não é em grande quantidade, é um pouquinho, né, espalhado, e eu fiquei olhando para ver se não havia uma explicação natural das coisas. Quem sabe caía de alguma coisa da árvore, porque uma parte da áreazinha onde cai esse maná é embaixo de eucaliptos, e outra parte é fora, sobre um capinho, gramado assim.
Então, nós trouxemos para o Brasil, mostramos para alguns que experimentaram, acharam de fato interessante esse gosto, né, de pão de mel. Então, eu passando por Brasília, fui visitar a Sociedade Criacionista, dos quais eu sou um dos fundadores e um dos membros, e mostramos para o presidente, Dr. Rui Vieira. E ele nos deu uma ideia. Ele disse, por que você não experimenta fazer uma análise de laboratório? E então ele mencionou o seguinte, olha, eu tenho um amigo que é diretor do Laboratório de Espectrometria de Massa, que é um do melhor do Brasil, que está na Universidade de Campinas, lá perto onde você mora. Nossa reação, né, a receber a notícia de que o maná poderia estar caindo novamente nesse planeta foi primeiro de um grande espanto, né? Depois de 2000 anos que esse milagre teria acontecido nesse planeta, está se repetindo de novo, para nós foi realmente muito interessante, motivante. E a gente, como cientistas, a gente sempre gosta de ter amostras interessantes. E quando o pastor entrou aqui e nos disse que estava carregando uma amostra de um maná que caiu dos céus, para nós, acho que não há, para um químico que quer fazer uma análise, não há a amostra mais interessante e motivante que essa. Então a gente ficou extremamente motivados e querendo saber se aquilo lá realmente bateria com a descrição de um alimento. Cada análise que a gente fazia, a gente confirmava um ponto e mostrava, na verdade, como é maravilhoso, né? Pode ser maravilhosa, se a história for real, como Deus pode ter cuidado desse povo, como cuidou do povo no deserto. Então, o que nós fizemos? Fomos tentar verificar a composição química. Será que realmente tem componentes ali que contribuem para a alimentação? Tem carboidratos, proteínas, açúcares, gorduras que poderiam caracterizar o produto como um alimento? A gente dividiu então em 3 parcelas. Uma a gente estocou numa geladeira, outra a gente estocou num armário a temperatura ambiente e a outra foi analisada diretamente. O impressionante é que as 3 amostras tiveram os mesmos resultados, os resultados muito semelhantes nas 4 análises, e já que a maioria se baseia em análise de composição química mesmo, a composição não se alterou com o tempo. O tempo ya tuzia patuka, o manual a curva de patana, ponto mwene opo pakalando tonto. Akuti abahati sio titunda bokalipi, abahati titunda kilo, abahati sio titunda bokalipi, abahati titunda kilo. No que mwe matani ni posamo. Ya fetiko kupatuka, ne tukatuka lipatani, faz titunda moti kilo. O sentimento que eu estou a sentir desde 2009 que eu cheguei aqui no lugar da missão da NAMBA para trabalhar, para ser como guarda da missão, até aqui estou a se sentir melhor, porque as mãos do Senhor sempre estão neste lugar. Conforme que o Senhor está a cuidar, o lugar é a mesma que Ele está a cuidar de mim e a minha família. Kokwangenda sanga kuti ikola mekonda yatunda mwekilo akwetu vana vangile valipata yo ngana wale kisa kuti kasi lokuloka mwe apa vakasi tilo apata la hamisa ndomboloka kuti tili mwe ikola yatunda kwakilo. Chamei o Marquinhos aqui, um dos meus alunos, que também ficou bastante intrigado e motivado com a tarefa que era nos apresentada, analisar o maná. E talvez a primeira análise química do maná feita nesse planeta.
as conclusões que chegamos é que, através da fluorescência, que existem metais e semimetais muito presentes em alimentos que comemos no dia a dia, né? Posso dar exemplo, por exemplo, de fósforo, de ferro, de potássio. São alimentos essenciais, são elementos essenciais para a vida. E a gente, dentro das técnicas disponíveis na química, a gente foi analisar e encontramos carboidratos, sais minerais, uma composição bastante coerente com um produto que serve para a alimentação. Bom, o estudo da Unicamp, que chegou às minhas mãos, eu pude analisar. E foi muito interessante eu saber, né, que existiam estudos sobre o maná, que eu já tinha escutado falar, mas não sabia nada sobre as suas propriedades, né, nutricionais. Então eu achei interessante, porque ao analisar esse estudo, eu vi que o maná realmente é bem completo, é um alimento rico em nutrientes, né? Nossa dieta precisa ter em torno de 60% a 70% de carboidratos, e é o que continha uma maior quantidade de carboidratos também no maná. E nós precisamos de outros minerais, vitaminas, né, outras substâncias que também estavam ali presentes. Patriarcas e Profetas, página 295. Pela manhã jazia na superfície do solo uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada. Era como semente de coentro branco. O povo chamou-o de maná. Disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O povo apanhou o maná e viu que havia um suprimento abundante para todos. Então a gente não prova que é maná, não tem como a gente provar através da ciência, que tem os seus limites. Mas a composição química bate muito bem com a descrição que a gente, com a composição que a gente esperaria, com a composição que a gente esperaria para o maná. Tem muitas evidências assim que parece que é o mesmo, né? Mas realmente para comprovar que é o mesmo, que é um maná. Agora, o que é interessante é que nós não temos uma outra fruta, um outro alimento já descoberto, já catalogado, né, pela ciência desse tipo, né? Não existe. Ah, não é maná o nome disso, é fruta-pão, né? Mas o fruta não tem um outro nome, né, para dar para esse alimento. Agora, Apocalipse 2:17 diz assim, né? Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito de Deus diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei de uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui, para mim, a referência clara desse maná é Jesus. Para mim, o maná que o texto de Apocalipse está tratando é do Messias, a recompensa. Podemos encontrar o Messias no céu. Por quê? Justamente porque ele, num episódio dos Evangelhos, ele diz: vocês querem do pão? Lembra? O povo do deserto comeu o maná que veio do céu. Mas eu sou o pão que vem do céu. A gente não tem dúvida que realmente essa amostra que nos foi trazida serviria de alimentação e poderia salvar uma vida de fome. Se ela caiu dos céus, se ela foi um milagre produzido por um ser, né, com propósito de alimentar, a gente não tem na ciência como responder a isso. O que a gente pode fazer é acumular evidências, e uma evidência que a gente como químico pôde oferecer foi essa, que realmente a composição química bate com uma amostra, com um produto que serviria para a alimentação humana. Não existe explicação natural para aquilo, porque é um lugar específico, certo? E não é agora em grande quantidade, porque não há necessidade disso. Então, fiquei pensando, por que será que isso cai ali? Desde a época em que caiu em grande quantidade. Para mim, ao analisar um pouco a maneira como Deus trata dos seus filhos, para mim é que Deus ainda quer dizer o seguinte: meus filhos, se você um dia passar necessidade, não temas, não tenha preocupação, porque eu vou te sustentar. E me fez lembrar daquela passagem da Bíblia que diz que suas águas, né,
seu pão e suas águas serão certas. Tem uma boa sabor. A maná está muito doce. Quando você mete pela boca, só o sabor que você vai sentir é um sabor mais maior. A maná está muito doce mesmo. A gente tinha algumas dúvidas sobre como o maná surgia, se caía, se brotava, se aparecia. E para mim serviu como prova. Ele acabou de bater na minha cabeça, senti, bateu até, deu para sentir ele batendo e ele caindo no chão. Esse floquinho aqui acabou de cair, bateu em mim. Então, para mim é a prova de que o maná cai realmente do céu. E para complementar, gostaríamos de chamar aqui o professor Evandro Lombardi, químico dessa instituição, que faz parte do núcleo criacionista maringaense, também, brasileiro também, e que pôde fazer uma excursão por esses locais que vocês assistiram e vai complementar um pouquinho para a gente. Salve de estralinhos para ele. Obrigado. Boa noite. É Sambata Liwa. Feliz sábado em Umbundo, a língua que o senhor Josué falou. Eu tive a oportunidade, né, pela escola, pelo IAP, de poder ir para Angola por 4 anos seguidos. 2014, 15, 16 e 17. Depois, em função das dificuldades que houveram em decorrência da crise, ficou um tanto difícil para os alunos da Angola virem para cá e, consequentemente, para nós irmos para lá também. Em 2014, quando eu saí daqui para ir a Angola, pastor Gilberto, não sei se encontra agora, pastor Gilberto me falou o seguinte: Evandro, você vai para um lugar onde o reavivamento já chegou. E realmente, só para vocês terem uma ideia, entre 2016 e 2017, só na capital foram batizados 27.000 pessoas. 27.000. Eu lembro que quando eu estava para ir a Angola, eu liguei para o pastor Neto Lumbungululu. Pastor Neto não me atendeu. Liguei numa segunda-feira. Na terça, liguei de novo. Não me atendeu. Na quarta, novamente. Na quinta, novamente. Na sexta, ele me ligou. Ele me ligou e disse assim: pastor Evandro, eu estava numa lanche. Eu e o pastor Quirino fomos lá fazer um batismo. Começamos no sábado e terminamos ontem. 6.022 almas foram batizadas.
é gente, né? No ano seguinte, o pastor Dalaebo enviou seus 3 filhos para cá. E eles chegaram na cidade, aqui no colégio, na sexta-feira que antecedia o final da semana de oração. E no sábado da semana de oração, eles estavam sentados no penúltimo banco. E eu estava atrás deles no último banco. E naquele dia houveram 2 batismos. E eu lembro que o filho mais velho olhou para o pai e disse: pai, cadê os outros? Costume. 6.000 batismos. Em 2015, eu fui a Uambo. Chegando a Uambo, aqui alguns talvez ainda se lembrem do Madureira. Não, o Madureira está por aqui? Porque ele ainda é nosso aluno, né? E a Nádia. O pai, pastor Daniel Cuvalela, ele era o departamental de educação de Uambo. E ao chegar em Uambo, ele disse assim: vamos conhecer Namba. Vamos conhecer Namba. Você pode colocar para mim lá algumas fotos? Vamos conhecer Namba. Está aí. Namba é uma missão, não é como nós chamamos aqui no Brasil, missão, por exemplo, uma associação. Missão para eles é uma terra, um lugar. Aqui são 4.700 hectares de terra. Essa é a igreja que existe nessa missão. Essa missão, ela tem a função de dar assistência para as pessoas nas proximidades. Aqui nós temos esse local próximo de uma aldeia, uma grande aldeia, aí com em torno de 20.000 pessoas. Lugar em que não há luz, não há telefone, não há esgoto. Vocês perceberam as casas no vídeo, né? Dizem que tem que segurar um pouquinho. Vamos ver. Eu tenho que apontar para lá? Tremeu na minha mão, mas não tocou lá. Pode trocar para mim, por favor? Esse é o lugar ao lado da igreja onde cai o maná. O maná cai nesse lugar há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Essa queda ocorria de domingo até sexta-feira e não caía no sábado, exatamente como fala o texto bíblico. E caía em toda a região, em toda a região não, em todos os 4.700 alqueires. E esse maná sustentava aquela população que estava ao redor. Eles contam uma história muito interessante, que num determinado momento houve a troca de pastor e num determinado momento parou de cair. Não caiu mais o maná. E ficou um tempo sem cair. Até que descobriram que o pastor havia caído. Se é que me entende.
havia pecado. Quando descobriram, tiraram o pastor e no dia seguinte voltou a cair. Mas o que existe de mais surpreendente nisso é, primeiro, por que caía o maná todos os dias? Apertar de novo no meio, apertei de novo no meio. Por que caía o maná? Vocês ouviram que o Sadraque falou ali, que eles tinham, tudo que eles plantavam ali dava, não é? Então por que caía maná? Não era só plantar? Acontece que Angola estava em guerra civil, e os guerrilheiros passavam e simplesmente arrancavam tudo. E roubavam o alimento, a ponto de eles não ter o que comer. Então, por isso caía. Caiu até o dia 11 de setembro de 2001. Todos os dias. E a partir do dia 11 de setembro de 2001, deixou de cair todos os dias. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? A queda das Torres Gêmeas. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que será que uma coisa tem a ver com a outra? O que o 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, tem a ver com a queda do maná, lá na Angola? Acontece que os Estados Unidos financiavam uma parte dos guerrilheiros. E quando houve a queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos deixaram de financiar e os guerrilheiros entregaram as armas. E a guerra civil acabou. Acabando a guerra civil, não havia mais a necessidade de cair um maná. Simples, não? Mas então por que cai ainda? Porque a partir do dia 11 de setembro em diante, começou a cair somente atrás da igreja, não mais em todo o território da missão, mas apenas atrás da igreja, neste local que vocês viram ali. Aqui está o Sadraque, aqui está a Priscila. Ali é o prédio da missão. Onde que eu aperto aqui? Então? Ali é o prédio da missão. As casas deles, todas de palha e barro. É uma peça só, não tem chão. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo numa peça só, sem divisória. E dormem tudo ali dentro. 10, 12, 15, 18, 20, dormem ali. Hoje até lá para estar da Nós chegamos lá numa sexta-feira. Estraga mesmo. Ele não gosta mesmo da umidade. Cai só no chão seco. Mas assim, com esta umidade assim ao mesmo tempo já derrete. Nós chegamos e nós não iríamos encontrar, porque estava úmido. Ele disse ali, que na sexta cai, mas que como tinha chovido, tinha muita umidade, nós não iríamos encontrar. Mas aí nós fomos. Aí encontramos ali um pouquinho, ali um outro, consegue enxergar ali, né? Ali mais um, e aqui na minha mão. E eu tenho aqui nas minhas mãos. Este é o maná. Alguns aqui na frente já cheiraram ele. Tem cheiro de quê? De mel. Quando colocado na boca,
ele simplesmente derrete. E como o Sadraque falou, é mais melhor. É muito bom. É gostoso demais. É uma pena que esse aqui agora já está deteriorado, né? Ele já empelotou, embolou, mas ele ainda mantém o cheiro. O cheiro é agradável, gostoso. Depois eu posso deixar você, se você desejar, você vir e sentir um pouquinho do cheiro do maná. Hoje nós estamos comemorando uma festa de nações. Uma festa de nações em que um dia será uma única nação, um único povo, um povo da Nova Jerusalém. Nós tivemos aqui paraguaios, argentinos, haitianos, há uma peruana lá, da Angola, do Senegal, de Moçambique, né? Na próxima quinta-feira chegam mais duas angolanas, e na próxima terça-feira chega uma família da Mongólia. Uma família da Mongólia. E eles não falam absolutamente nada em português. Eles não falam inglês. Eles não falam espanhol. Eles falam mongol. É uma língua muito parecida com o russo. E eles vêm para estudar aqui. Os 4. O pai, a mãe e as 2 crianças. Eles vêm estudar, ele vem fazer teologia e ela vem fazer psicologia, e eles têm 2 crianças pequenas. Eles moram na região da janela 1040. E eles vêm para cá via conferência geral para se prepararem para levarem o evangelho para aquele povo lá. Eles vão aprender a falar português? Vão ou não vão? Vão. Quem vai ensinar para eles? Quem? Somos nós. Nós vamos ensinar. E é lógico que com muita ajuda do Espírito Santo, né? Porque vai precisar de um dom de línguas ali, né? Vai precisar de um dom de línguas. Eu sou muito grato a Deus, porque a minha vinda para o IAP me deu a oportunidade de conhecer o mundo. Vários países. Já conheço 16, falta... O Cédric, ajuda aí, manda para outros lugares aí também. Né? Vou conhecer o Senegal e Moçambique, os próximos. Tá bom? Pode ser? E eu tenho muita gratidão a Deus por isso. Trato todos os estrangeiros aqui, chamo eles de meus filhos, eles sabem disso, né? São meus filhos. Se você não sabe, é a minha responsabilidade cuidar da documentação desses alunos estrangeiros, então por isso que eles estão muito próximos da gente. E eu queria terminar com um verso. Eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, e nem a sua semente mendigar o pão. Quero terminar com a razão, porque ainda cai o maná lá na Angola, só naquele lugar, só atrás da igreja, só na sexta-feira. Alguns dias cai na quarta-feira também, mas é só um pouquinho. Aquilo ali é só para a gente lembrar que quando houver necessidade,
quando nos perseguirem, quando houver falta, o Deus que tudo pode, Ele vai fazer chover do céu o alimento que nós necessitamos. E como o pastor falou ali, pastor Iglesias, quando o Apocalipse fala do maná, está falando do próprio Jesus Cristo, o pão da vida. Que Deus te abençoe. Jésus, c'est l'eau by la vie, depuis les mouettes de l'eau, pas jamais soif encore. Oui, les coupés, tout soif qu'il t'a gagné, depuis les mouettes de l'eau, pas jamais soif encore. Amis, moi, lycée, bons amis, docteur, moi, lycée, docteur, moi, conseiller, lycée, conseiller, avocat, lycée, avocat. Jésus, c'est puis bons amis, depuis les rencontrer, toujours marche avec. Non, les beaux conjoints voulaient faire moins défaut, au contraire, c'est moi-même qui toujours fait crier. Amis, moi, lycée, bons amis, docteur, moi, lycée, docteur, moi, conseiller, lycée, conseiller, avocat, lycée, avocat. L'eau qui paye la vie à par l'autre monde, c'est Jésus. L'eau paye liberté à par l'autre monde, c'est Jésus. L'eau paye dérision à par l'autre monde, c'est Jésus. L'eau paye liberté à par l'autre monde, c'est Jésus. Courez, venez, venez, boire ça. Déjà libéré, déjà libéré.
Deus seja louvado, Jenny. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, na qualidade de teus filhos, de todas as nações, aqui nos encontramos e queremos colocar a nossa vida em tuas mãos, para que na tua volta sejamos todos uma única nação. Queremos viver e morar eternamente contigo nas mansões eternas. E nós te pedimos que isso seja possível por intermédio do teu Filho Jesus. Amém. Essambataliwa.